porque ele não sabia como operá-lo. As janelas da cabine do capitão estavam embaçadas. O pessoal e as habilidades de operação do navio eram um grande problema. Especialmente, não se sabia onde obter combustível. Havia um lançador de mísseis no convés. Gillan colocou as mãos nas alavancas. O lançador virou para o lado. Alguém perguntou se o comandante sabia usá-lo. A superfície do míssil brilhava. O cara respondeu que usou essa arma em treinos apenas uma vez, mas ele lembrou-se do princípio de ação. Com a boca aberta, surpreso, Hong perguntou se o companheiro disparou de um lançador semelhante. Risando, o jovem respondeu: ele disparou de um lançador com mísseis guiados. Ele disse que demonstraria esses mísseis em ação. Se os zumbis mutassem e aprendessem a voar, havia marinheiros mortos no convés. O líder do acampamento sugeriu limpar e, voltando ao trabalho, já que a batalha acabou, os heróis estavam a bordo do navio. O rapaz perguntou ao cabo para cobrir todas as instalações, com cobertores e aiaoca, e verificar se os habitantes estavam bem. E então ajudaram a limpar os corpos. Todos concordaram. O soldado franziu a testa e concordou. Quando foi ordenado a lidar com os corpos e devolveu o equipamento, os membros da equipe de reconhecimento ficaram atrás dele. Uma grande faixa dizia estacionamento público. A garota estava sentada no chão. Ela estava muito doente. Alguém arrastava um cadáver pelo chão, deixando um rastro de sangue. A reconquista. A equipe retirava corpos do estacionamento. Um homem gritou para o companheiro que, antes de retirar o corpo, primeiro precisavam verificar os bolsos por comida ou munição. Theo franziu o rosto. Alguém o tocou no ombro e elogiou. O jovem perguntou quais eram suas impressões da primeira batalha juntos. As pessoas no estacionamento o olharam. O loiro ergueu uma sobrancelha e expressou admiração pelo esquadrão. Vencer forças superiores. Apenas armados com pistolas de cano curto e punhos. Ele franziu o senho sério, pensando que o que mais o assustava era a crueldade e o fato de não haver sombra, sem dúvida, em suas ações. O homem mascarado atirou no marinheiro com um rifle, mesmo se ele falhou na primeira tentativa. As mãos dessas pessoas não tremeriam e puxariam o gatilho novamente, para que a bala atingisse seu alvo com certeza. Apresentando o líder Swift e Hedging. Pelo achou que esses três eram incrivelmente fortes. Os três avançaram. No meio do massacre de soldados, mesmo com suas armaduras completas, a patrulha parecia uma turma de crianças indefesas. Em comparação, havia corpos de marinheiros e soldados. Deitado no chão, o loiro desviou o olhar. Uma gota de suor deslizava pela bochecha dele. O protagonista o olhou, questionando. Queria dizer algo. Com os dentes cerrados, Peu perguntou: por que matar absolutamente todos era necessário? Yoran olhou em silêncio para seus olhos. Colocando a mão no bolso, ele estava cansado de responder essa pergunta. Espalhando os braços, o loiro perguntou o que significava. Em frente a cadáveres. O cara disse que precisava explicar este tipo de coisa para cada novato e perguntou se o companheiro já tinha ouvido falar de verificar corpos para armas durante a limpeza. O soldado respondeu que já tinha ouvido falar disso. Um rifle estava entre os corpos ensanguentados. Ele foi se era difícil para ele vasculhar os corpos. Franzindo, Perrault disse que os assassinatos já eram terríveis. Então ele também precisou pegar coisas dos mortos. Ele perguntou se não tinham suprimentos suficientes agora, pegando o rifle do chão. O jovem explicou que tudo eram itens de consumo, e que, considerando o quanto treinaram,
O que eles tinham era realmente insuficiente. Olhando para trás, o protagonista perguntou se tivessem suprimentos suficientes, como se enfrentassem uma séria ameaça dos zumbis. A loira ficou imóvel. Johan passou por ele. O homem explicou que vasculhar os cadáveres era muito importante para a sobrevivência e que o camarada precisava se acostumar com os cadáveres. Corpos de mortos são cadáveres de zumbis. Então ele limpou a boca dela com a manga, ao ouvir os líderes questionarem sobre a dureza dela. O cara decidiu dar uma chance para ela. Como ela não era adequada para o combate, devido ao sol atrás dele, o rosto dele estava na sombra. O jovem franziu o senho severamente e disse que todos que viviam aqui precisavam trabalhar. Para comer, a garota precisava escolher entre trabalhar na seus equipamentos de trabalho. Se ela não pudesse servir na unidade de reconhecimento, os homens de uniforme continuaram limpando os corpos no pier. Ele desviou o olhar com medo. O jovem se afastou e disse que não estava pressionando a escolher e pediu que ela pensasse bem nisso. Uma flecha saía do joelho do marinheiro morto. Olhando para ele, o líder do acampamento, achei que a garota já tivesse me pego, hábil com armas perigosas, e logo poderia voltar à reconquista. Havia casas visíveis além do campo. Alguém perguntou como os aldeões estavam. Sentada em uma moto, Siri respondeu que eles estavam muito assustados. Seu amigo perguntou se alguém se indignou com o assassinato de soldados. Risando, a garota respondeu negativamente, dizendo que não havia tempo para pensar sob tiros. Além disso, os inimigos foram os primeiros a pegar suas armas. Olhando para o protagonista, respondeu que tudo estava bem. Então os marinheiros capturados estavam sentados no chão, com as mãos amarradas e a boca tapada. O soldado se aproximou, olhando para eles com severidade. Johan pensou assim desde o início. Ele não quer dar aos remanescentes do inimigo uma segunda chance, pois eles poderiam traí-los. Depois de um tempo, o homem tremeu de medo, vendo a morte de seu comando e companheiros. Eles poderiam querer se juntar, propositalmente. Isso era um grande problema. Abrindo a boca do preso, o cara decidiu matá-los todos. Ele disse ter várias perguntas, rondando seus olhos, ameaçadoramente. O jovem perguntou se restava suficiente soldados para operar o navio. Com as sobrancelhas franzidas, desamparadamente, o marinheiro pediu para deixá-los ir, erguendo as sobrancelhas. O líder do acampamento percebeu que a resposta era negativa. No momento quando a arma apareceu na testa do prisioneiro, Peu, que estava por perto, abre a boca, gesticula com a mão. O loiro pediu que o comandante parasse. Ao se virar, o protagonista perguntou o que havia acontecido. Peu abriu os braços e perguntou se o líder realmente tivesse força para matar os que não se opuseram. Nem mesmo resistiu, colocando a mão na testa. Ele não dizia isso para insultar seu camarada. E disse que matar era demais. Johan o observou em silêncio. Risando levemente, o homem comparou esse comportamento a Yaki. O homem com a boca adesivada fechou os olhos. O líder do acampamento sugeriu, cortando-lhes as línguas, armas e pernas, e soltar. Porque os soldados provavelmente quer passar informações sobre o acampamento aos seus aliados mais próximos. Theo abriu a boca surpreso, com uma expressão séria no rosto. O jovem disse, ele não ia se meter com ele, porque não havia mais espaço para a humanidade neste mundo de lado. Ele acrescentou que se o soldado se interessasse na racionalidade de suas ações, ele deveria perguntar a alguém, e se ele ainda não estivesse satisfeito com algo, o loiro poderia levar sua namorada e ir embora. Peu desviou o olhar,
desapontado. Swift sorriu e perguntou por que o camarada estava agindo assim com o novato. E qual foi o erro dele? O comandante respondeu que tudo estava bem e que o novato estava indo bem. O protagonista pôs uma arma na cabeça do marinheiro, tremendo. Sua expressão ficou calma de repente. Ele abaixou a arma. Swift perguntou o que houve. John fechou os olhos e disse que mudou de ideia. John cambaleou e abriu a boca. Quando foi pedido que iniciasse o barco e transportar os marinheiros, havia pessoas com metralhadoras atrás dele. A morena perguntou o que o comandante planejava. Se afastando dos prisioneiros, o cara disse que os levaria à ilha e deixá-los ir. Paguem, olhou junto com confuso. Swift, os homens se preparavam para partir. Uma embarcação aguardava na praia. Alguém entrou no barco e ordenou que levassem a bordo. O jovem perguntou por que o camarada não iria descansar. O moreno sorriu e ele respondeu que iria com o líder, caso os marinheiros decidissem se vingar. Depois de solto, o protagonista o olhou em silêncio. O motor do barco começou a girar debaixo d'água. O barco partiu para o mar. Alguém perguntou o que o líder estava pensando. E por que não havia falado desde o início da viagem. Havia uma rádio pendurada no teto. Na cabine do capitão, o comandante respondeu que estava pensando sobre o cangaceiro o tempo todo. Swift acenou com a mão e respondeu. Ele não achava que o amigo fosse um deles. João, franzindo, pediu que ele não falasse bobagens, relaxando os músculos faciais. Ele explicou que às vezes pensou no conceito da organização de Jun. Muitas células brancas se seguiram. Era uma estrutura bastante estranha, em que centenas de pessoas foram distribuídas. Entre eles, o homem sentou-se em frente a um grande número de pessoas. De uniforme militar, deve ter sido muito tedioso. Atrás dele, um homem anotava algo em um caderno. O cara não entendia por que o caçador de cães inventou este sistema. Swift, atrás dele na cabine de comando, indagou se o camarada havia compreendido. Olhando para baixo, o jovem assumiu que Shannon estava cansado do fluxo interminável de demandas. E perguntava a si mesmo. Os marinheiros estavam vendados e suas bocas foram cobertas. No final, o homem criou uma hierarquia. Porque era o único jeito. Fácil transmissão de ordens de cima, assim como no exército. Swift, lamentavelmente, frunciu o senho e supôs que o amigo estava muito cansado, porque precisava tomar decisões sozinho. Seus olhos brilhavam. O moreno achou que o comandante não seria vilão, porque ele, como ninguém mais, sabe o que era necessário para o bem comum. O rapaz estava no leme do barco. Seu camarada achou que ele precisava manter a calma e permanecer decisivo. O navio chegou ao pier da ilha. Caminhões estavam na praia. Apontando a arma para o prisioneiro, o jovem decidiu acabar com isso. Swift atirou no marinheiro. Os corpos dos soldados caíram ao chão. O líder do acampamento perguntou o que estava acontecendo, com uma pistola fumante na mão. A morena sorriu e respondeu que o comandante sempre levava tudo sobre seus ombros, olhando furtivamente para o camarada. Ele pediu para deixar o trabalho sujo para o braço direito. Ceniza crepitante subiu ao céu. O protagonista agradeceu ao amigo, olhando para frente. Quem respondeu que não era nada. Os corpos dos marinheiros estavam em chamas. Se pensar nisso, esses soldados não mereciam tal destino. Apenas responderam pelos erros do comando. Olhando para o fogo furioso, Johan não se sentia culpado. Porque ele fez o que precisava. Franzindo, ele pensou que estava se tornando cada vez mais
implacável, como se transformando em um monstro, e perguntou-se como o atual João diferente do cangaceiro ao do passado. Imagens de um triste Soca e um Peu irritado. Um prisioneiro assustado atravessou sua mente. Parado ao lado do fogo, o garoto achou que parecia um verdadeiro vilão. Para os outros, o sol poente refletia no lago e pintou o céu laranja. A noite caíra, uma pagoda erguia-se na ilha. Lena caminhou pelo tapete. Seu corpo era translúcido, olhando ao redor. Ela percebeu que era mais um sonho. Uma enorme serpente iluminou seus olhos vermelhos. Na sala, uma criatura gigante com cabeça de serpente. Ao vê-lo, a garota abriu a boca, chocada. O monstro inflou seu saco de garganta. Um estranho ovo voou de sua boca. Caiu imediatamente no tapete. Um líquido desconhecido começou a tremer. Uma mão apareceu de dentro. Um monstro, uma criatura parecida com um réptil, apareceu na sala e resmungou. Um homem apareceu ao lado de Lena. Seus olhos se alargaram com medo e ele perguntou o que era. De repente, uma neblina estranha surgiu diante de seu nariz. Depois de inalá-lo, o estranho agarrou seu pescoço. Sangue começou a sair de todos os buracos no rosto dele. Ao ver o homem desmaiar no chão, a garota correu até ele, agachando-se ao lado. Ela perguntou o que havia de errado com ele. Os olhos do estranho estavam inchados de sangue. Lena arqueou as sobrancelhas, chocada. O homem agarrou sua mão, transformado em zumbi. O homem mostrou os dentes, os olhos da garota se alargaram de horror. De repente, ela acordou na cama. Uma marca vermelha ficou na mão dela. Lacrimejando os dentes, Lena pensou que um mutante havia dado à luz outro mutante. E decidiu contar para todos. O mais rápido possível, era a noite fora. Uma fraca fonte de luz queimava nas janelas. Belinda perguntou por que sua senhora havia acordado tão cedo. A garota pediu para acordar todos urgentemente. Porque precisava ver sua amiga. O sol nasceu atrás das montanhas. Fios e caixas sobre prateleiras metálicas. Alguém perguntou se estavam falando de infecção. Através dos órgãos respiratórios, Lena confirmou com as mãos juntas. As pessoas sentadas nas mesas, em frente a ela, os membros do acampamento começaram a trocar olhares. Alguém disse que não poderia morrer. Ao encontrar um mutante, e o nascimento pela boca soou absurdo. Irro levantou a mão e perguntou se a cabeça do mutante se assemelhava à de uma serpente. A garota arqueou as sobrancelhas e confirmou. O protagonista virou-se e perguntou se o companheiro sabia algo sobre isso. O soldado respondeu. As palavras da freira o lembraram de algo. Uma imagem de um homem erguendo a cabeça de uma vaca acima de si apareceu em sua mente no oeste. No Haiti, o vodú é praticado. Era um sistema ramificado. Lá, pessoas adoram demônios e praticam magia negra. Essas pessoas não desprezam o canibalismo. Existem poucas informações sobre eles. Apresentando um desenho de um homem-serpente. Urro disse que a criatura do sonho aparentava ser uma divindade voodoo, de acordo com a descrição. Johan franziu a testa e perguntou de onde ele tirou esse conhecimento, lembrando do prédio da biblioteca estadual. O soldado respondeu que há 7 anos ele estava interessado em um doutor em ciência. Leu o trabalho dele. O cara bateu no dedo na mesa, colocando a mão no queixo. Ele pensou que não era um homem. Quem se transformou em mutante, mas um mutante que transformou o homem em zumbi. Havia um mapa tático na parede. Primeiro, o acampamento precisava fazer perguntas. Agora, a prioridade o objetivo era lidar com o exército na ilha. Estou abrindo a boca dela. Lena disse que queria falar sobre isso. Todos os presentes viraram-se para ela.
A garota apertou as mãos e decidiram chamar as coisas pelos nomes certos, pedindo ao companheiro para acabar com o conflito com a humanidade. O jovem ergueu a sobrancelha surpreso, fechando os olhos e sorrindo. O líder do acampamento sugeriu que pode-se pensar que ele iria destruir todos os seres humanos, mas esse assunto já foi discutido na semana passada. Olhando para ele, a freira declarou que considerar matar é uma opção, independente de a pessoa ser boa ou má. Estava errado. Swift pulou de sua cadeira e falou com ela. Aprimorando o punho, ele explicou que não a forçava a matar pessoas. Então, não havia necessidade de dizer a ela o que fazer. Soldados só obedecem ordens do comandante. Alguém ergueu a mão. Com a mão erguida, o protagonista lembrou que o amigo não havia falado nada sobre isso na semana passada e perguntou o que havia mudado. Lena respondeu que tudo era por causa do sonho de hoje. Porque o inimigo a ser combatido, o agnóstico franziu o rosto severamente. Abaixando a cabeça, a garota acrescentou que a humanidade deve unir-se para combater o flagelo. Porque uma força incompreensível pretendia exterminar a raça humana da face da terra. Ao ouvir que o Senhor precisava impedir, então ele os escolheu para isso. Johan franziu os senhos seriamente. Na memória, esticou o ombro, pensando que azar e sorte vinham e iam, e que alguns o queriam morto, enquanto alguns queriam o oposto. Noutra lembrança, o amigo sorriu e disse que milagres sempre ocorrem, e que provavelmente eram obra de Deus. A freira perguntou com seriedade se o amigo dela já sentiu como se alguém estivesse deliberadamente tentando destruí-los, franzindo o senho. O garoto perguntou o que deveria entender. Frente a ele, Lena pediu mais uma vez que ele parasse de brigar com as pessoas. Ela disse, franzindo a testa, que não era mais questão de sobrevivência da equipe. Chegou a hora de lutar pela sobrevivência de humanidade, na opinião dela. Todos aqui reunidos receberam essa missão. As pessoas a observavam atentamente, colocando as mãos na boca. O jovem disse: seu amigo ficaria feliz ao saber disso. Hayaki apontou para si mesmo atrás de si. Ele disse ter ouvido. O protagonista explicou que só estava afirmando o fato de que ele se alegrou ao ouvir. Ele olhou para baixo, decidindo que precisava pensar bem nisso. Uma imagem de um monstro com cabeça de serpente surgiu em sua mente, continuamente espalhando ovos com novos mutantes. O mutante que ela levantou-se do chão para transformar pessoas em zumbis. O objetivo deles era destruir a humanidade. Hordas de zumbis caminhavam ao redor da cidade destruída. Lena olhou para baixo. Tudo isso era sua providência divina. Olhando para trás, os indivíduos sentados atrás dele, Yoran se perguntou se sua ressurreição era possível. E a chegada da equipe de reconhecimento aqui era obra de Deus. Sorrindo, ele decidiu que isso era absurdo. Olhando adiante, o rapaz refletiu sobre o que mais o preocupava. O problema era que, quando todos esses absurdos pedaços de informação, algo começou a se juntar quando tudo se uniu. Uma peça do quebra-cabeça encaixou-se sentado entre seus companheiros. O jovem sentiu que todos esses fenômenos estavam conectados à existência de um ser altamente evoluído, e provavelmente havia um propósito pelo qual ele foi ressuscitado. Swift e Redding observaram atentamente o comandante. Quem decidiu adiar o ataque ao exército para reforçar a segurança e realizar treinamentos intensivos? A partir de hoje, Lena ergueu a cabeça ao ser chamada, colocando as mãos na mesa. O protagonista explicou que, se houvesse atividade suspeita do exército, próximos teriam que ser mortos. O rosto dele refletia determinação. Abrindo
a boca, ele acrescentou que não poderia garantir sua segurança. Se a garota ainda tentasse detê-lo, a freira sorriu. Ela agradeceu à amiga por ouvi-la. Um céu azul claro pairava sobre o prédio. A partir de agora, grupos seriam formados com os recém-chegados. Então eles precisavam endurecer os dentes e manter o ritmo. Nuvens sem forma flutuavam no céu. Alguém cortou um monte de palha. Pessoas trabalhavam no campo, colhendo. Alguém gritou que estavam trabalhando devagar. O velho colocou a mão na testa, com uma metralhadora nas mãos. Bill tentou recuperar o fôlego, como seus companheiros. Alguém perguntou se eles ainda não conseguiram se organizar. Com um walkie-talkie na mão. O protagonista disse que eles estavam atrapalhando a conversa e pediu ao companheiro para não apertar o botão. Ao mesmo tempo, colocou as mãos na cintura. Ele pediu a Junguan que o acompanhasse. O soldado obedeceu, olhando para o suado rapaz. Yun perguntou por que o soldado não explicou ao grupo como usar como se fosse matar todo sozinho. Pessoas caíram exaustas. O cara esclareceu ser o líder de equipe. Muito impaciente para ver a morte de seus subordinados. Olhando para baixo, Jungon pediu desculpas por isso. O treinamento foi seguido por exercícios físicos. O vento balançava as copas das árvores. O jovem observava os recém-chegados correr pelo campo de treinamento. Pisos foram inseridos nas janelas da igreja. Alguém perguntou se hordas de zumbis e mutantes iriam apagar a humanidade do planeta. Lena confirmou isso, sentada em frente a ela. O jovem perguntou como era o mutante. Desviando o olhar, a garota disse que ele tinha um focinho de tubarão, garras muito afiadas e enorme força física. O líder do acampamento apoiava-se na mão. Pensaram que nunca haviam visto nada, assim como antes, e perguntou se uma arma funcionaria contra ele. As silhuetas dos heróis estavam em oposição, contra o fundo de vidro colorido. A garota respondeu que uma arma era inútil e ela não sabia quando este monstro viria. Lembrou-se do campo deserto. Ela supôs que nessa altura a colheita de outono já deveria ter terminado, porque no sonho dela os campos não tinham arroz. O protagonista olhou adiante, pensando que a ameaça se aproximava. Na ilha M havia tanques militares. O mutante de tubarão exibiu seus dentes. O monstro de cabeça de serpente piscou seus olhos vermelhos. Os heróis demorariam a entender se isso era verdade ou não. Os novatos correram em frente pelo campo. Os eventos que ocorriam estavam impulsionando-os a mudar, ao lhes dar um motivo para se tornarem mais fortes. Enquanto Yohan assistia ao treinamento, ele notou 2 novatos bem construídos. Notando Pio, que suava copiosamente, ele decidiu ser o novato mais forte em ambas as áreas, lutando e atirando após Swift Heading. Encolhendo os ombros, o garoto pensou em seus acessos de emoção. Poderia ser um problema, mas educação adequada faria dele um forte integrante da equipe de reconhecimento. Na equipe, o jovem viu uma garota. Quem havia ficado para trás do grupo. Lena parou de apoiar as mãos nas pernas. Ela era pior em todas as sessões de treinamento e não havia progredido. Olhando para ela com severidade, o protagonista decidiu que a garota seria se tornar uma pessoa indispensável. Se as profecias dela fossem verdadeiras, a clarividência é uma habilidade que pode mudar totalmente o rumo da batalha. Então a freira deve ser mantida o mais próxima possível. Lena correu pelo campo vazio. Os recém-chegados foram instruídos a descansar. Havia árvores verdes em frente ao prédio. As pessoas caíram ao solo, dizendo que estavam exaustos e prestes a morrer. Jihai entrou no campo de treinamento e informou que estavam sendo contatados por rádio. Nuvens brancas flutuavam sobre o prédio do comitê.
Vários O circuitos. ferro de soldar estava sobre a mesa. Yoren contatou alguém pelo rádio. Ao ouvir a voz do amigo, ele sorriu e perguntou como ele estava. O velho sorriu e pediu para não fazer trocadilhos. Porque tinha negócios. Cadeiras estavam atrás de uma mesa vazia. O homem relatou a informação. Chegou de Seul após a morte do caçador de cães. A cidade sofria com brigas internas entre vários grupos de sobreviventes. Um homem atirando com uma metralhadora em uma estrada cheia de carros. O garoto colocou a mão no microfone. Pensando, todos tentavam ocupar o lugar de Jeonjin. O velho disse que a organização da Ilha-Rua atualmente era o mais forte. Havia um enorme prédio com uma cúpula no telhado. No parque, com os olhos entreabertos, o garoto perguntou quem era o líder deles. Ao saber que seu nome era Noé, ele desviou os fones de ouvido estavam presos firmemente aos seus ouvidos. O velho perguntou se o amigo conhecia o homem. O protagonista sorriu maliciosamente e confirmou em suas lembranças. Noah pousou a mão no ombro dele. Este era seu amigo? Quem teve maior influência sobre ele? Este homem o treinou na vida passada e depois o traiu. Havia uma briga de facas na sala, sob supervisão de uma equipe de sobreviventes. O homem estava no chão, com uma faca cravada na cabeça, imaginando o rosto sorridente de Noé. Yoren pensou que finalmente havia chegado. O céu sobre o pier escureceu. O farol estava apagado, borbulhas pequenas surgiram na água. Uma nadadeira surgiu acima do horizonte vermelho. Um enorme tubarão se aproximava da praia, deixando rastros na areia. O monstro chegou à praia em busca de presas. Vendo uma povoação à frente, o monstro rugiu, e com ele, os monstros, zumbis, apareceram. Cada um tinha olhos brilhantes e todos rugiam aterrorizadamente. Milhares de luzes brilhantes. Olhos mortos apareceram da escuridão. Era a madrugada. O céu estava coberto de estrelas e a lua estava alta no céu. A luz acendeu na casa de Zhongwen. Chernish começou a latir alto, acordando todos. Zhongwen, na escuridão, encontrou o interruptor desligado e acendeu a luz no quarto. Yawning e esfregando os olhos, ele perguntou ao Chernish o que houve, sem receber resposta do cachorro. Zhongwen acariciou e acalmou seu cão. An surgiu de repente do segundo andar. Surpreso, perguntou o que havia acontecido. Olhando para a garota, Jongwin respondeu que não havia nada de especial. Blackie acabara de fazer muito barulho. Talvez ele tivesse visto algo e, então, olhando para os dois, ela colocou as mãos nas bochechas. Ela disse ter ouvido que, se um filhote latir para o nada, significa que ele vê um fantasma. Então, Zhongwen deve ter cuidado ao dormir. Uma gota de suor apareceu no rosto assustado do rapaz. E ele sussurrou para Yan que não contasse histórias assustadoras. Depois disso, ele se perguntou se realmente era um animal selvagem. Mais uma vez, Kaku ouviu um anúncio alto do sistema de segurança. Houve um barulho de vidro quebrando 50 metros ao noroeste. Ao ouvir isso, Zhongwen gritou com medo. Ien, surpreso, inclinou a cabeça. Pergunte o que havia de errado com o cara. Enrubesceu imediatamente e coçou a cabeça confuso. Disse que era apenas um hábito antigo em sua mente. Ele disse com desagrado que este treinamento com o prodígio, isso o levaria ao túmulo. Depois disso, ele ligou o walkie-talkie ao lado da porta de vidro. Yun perguntou pelo walkie-talkie se Anne estava na linha. O protagonista respondeu imediatamente. Ao ouvir a voz do líder, perguntou o que havia acontecido. Zhongwen surpreendeu. Se a si mesmo, ele pensou que Yan estava dormindo, porque já era bastante tarde.
Depois disso, ele se perguntou em silêncio: e se o protagonista tivesse dormido? Você ainda não foi dormir. Yun-Wan perguntou ao protagonista, olhando para o walkie-talkie na mão. Yan respondeu que acabara de acordar. Depois disso, ele perguntou novamente o que havia acontecido. O jovem olhava para a escuridão atrás da porta. Percebeu que o protagonista acordou por causa de sua mensagem no walkie-talkie. Depois disso, ele relatou que o Chernish estava latindo incessantemente, mesmo acordando. Depois disso, ele acrescentou que recentemente o som de vidro quebrado foi ouvido no noroeste. A cerca de 50 metros de distância, Jung-won iria verificar imediatamente após. O personagem principal instruiu Jung-won dê a ele a localização exata e ter cuidado ao examinar. Fora da casa havia completa escuridão e floresta. Jong-won pegou uma lanterna e uma luz de emergência. Saiu para ver o que estava acontecendo. Ele estava totalmente equipado, pronto para qualquer coisa. Iluminando o caminho, ele murmurou para si mesmo. Parecia que algo estava acontecendo. Porque Chernish não latia há tanto tempo. Antes de olhar para o cão, ele viu o cachorro latindo e tremendo. Talvez ele tenha achado algo. John pensou, de repente. Um barulho forte foi ouvido nos arbustos, pouco à frente dele. O homem suou imediatamente. Ele percebeu que havia algo à frente. Ele transmitiu imediatamente para Yahan no rádio, que estava em frente ao vermelho, edifício de 2 andares, no segundo setor. Algo vermelho era visível nos arbustos. Chernish resmungou alto e furiosamente. Jong-won deu mais um passo em direção aos arbustos. De repente, na escuridão, ele viu algo enorme surgir à sua frente. Jong-won envolveu-se em uma espiral de problemas. Ele percebeu imediatamente que precisava fugir, com as mãos tremendo e balbuciando. Ele transmitiu no rádio que era um mutante. O tubarão mutante, no segundo seguinte? Jong-won gritou de horror pelo rádio. O mutante notou Jong-hwan com olhos vermelhos brilhantes. Abrindo a boca, rugiu alto. O cara não perdeu a cabeça e imediatamente desativou o seguro da metralhadora. No segundo seguinte, ele atirou no mutante. Mas nenhuma bala atravessou as escamas do monstro. No segundo seguinte, o monstro avançou em direção à casa de Yun-woo. O cara gritou de imediato. Uma casa particular no segundo setor. Um mutante foi detectado. O personagem principal falou com Jung-won pelo rádio. Não lutar sozinho contra o monstro. E para manter distância, mas o cara não ouviu Yahan. E correram em perseguição ao mutante. O tubarão atingiu a casa de Jong-won com um rugido, aumentando poeira e sujeira, mas não era o fundo. O garoto gritou que não restava nada da casa, apenas materiais destruídos. Jong-won, com gotas de suor no rosto, olhou horrorizado naquele exato momento. Lágrimas brotaram dos seus olhos. Era a imagem de como o mutante segurava N em seus braços. De repente, o monstro rugiu furiosamente. Jong-won viu o tubarão. O monstro tinha as pernas da garota em sua boca. O corpo de N já estava sem vida e coberto de sangue. Lágrimas e muco escorreram pelo rosto de Jong-won. Ele apertou os dentes em fúria e incrível dor. Naquele instante, ele atirou no monstro, querendo que o monstro morra. Mas as balas eram inúteis contra o monstro. Apenas arranharam as escamas do tubarão. Alguns segundos depois, a arma falhou. As cartuchos acabaram. Jong-won enfrentou o enorme monstro com uma metralhadora vazia. O tubarão, tendo lidado com a garota, gromulhou alto para Jong-won. O cara imediatamente entendeu que as coisas estavam terríveis e colocou a mão no bolso.
Nesse instante, uma enorme boca mutante apareceu diante dele. Com horror, Jongen olhou para a garganta do monstro. Não se movendo do lugar, o ranger de ossos foi ouvido na escuridão. Depois de um tempo, a equipe inteira chegou ao local. Em horror, Swift apertou os dentes e olhou para o que havia acontecido. Gotas de suor frio desciam pelo rosto dele. Essa criatura, ele disse. Olhando adiante, Swift observou o decapitado Jongen, deitado no chão, com uma granada na mão. Toda a equipe se reuniu em torno do camarada morto. O personagem principal, Swift, ficou à frente, e muitos soldados atrás. Ao lado do corpo de Jongen estava uma Serri chocada. Gotas de suor frio desciam pelo rosto do personagem principal, desviando-se do corpo do camarada. E abaixando a cabeça, triste, o protagonista disse a si mesmo que John Ryan estava morto, adicionando que foi uma morte sem sentido. De repente, um gemido assustador surgiu das trevas. Ela se tornou uma zumbi sem nem metade do corpo. Rastreando e se movendo com as mãos, ela se aproximou do protagonista, deixando um rastro de sangue atrás de si. O protagonista correu imediatamente para o zumbi e tirou a vida dela, esfaqueando-a, tirando uma faca. Gotas de sangue inocente de Anne desciam pelo objeto. Agarrando a cabeça, ele refletia sobre o ocorrido. E suando muito, o protagonista, lentamente e silenciosamente, ordenou ao time que levasse todos ao abrigo. O protagonista disse a si mesmo. Sua dor no coração era intensa por causa do que viu.